Rahmatullahi wa barakatuh. Prezados irmãos, nesta noite de sábado, teremos uma honra de receber aqui em nosso Instagram o Sheikh Jihad Hamadi, que irá nos ensinar com seu rico conhecimento sobre a questão dos conflitos sociais e a construção da identidade nesses tempos à luz do Islã. Eu gostaria que todos assistissem essa live e também quem vai assistir depois também estará disponível em nosso canal no YouTube, Coração e Mente de Sahaba, para quem for assistir depois também. Só esperar o Sheikh Jihad entrar para nos ensinar sobre esse tema. Assalamu alaikum, Sheikh. Boa noite. Wa alaikum salam, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, alhamdulillah. Sheikh, é uma honra estar recebendo o senhor aqui em nosso Instagram, né? Saudades do senhor e da família. E gostaria que o senhor se apresentasse e também nos ensinasse sobre essa questão da identidade, né? E também sobre os conflitos sociais também nesses tempos à luz do Islã. Barakallahu fikum. Bom, em primeiro lugar, Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, em nome de Deus, o clemente e misericordioso. Queria agradecer a Deus em primeiro lugar e depois agradecer a você e a Aisha, né? Coração de Sahaba, pelo convite. É um prazer. E faz tempo mesmo que a gente não se vê. Precisamos marcar aí, se Deus quiser, para a gente se ver. A imagem tá boa, o som tá legal, tá tranquilo? Perfeito, Sheikh. Tá Perfeito. bem. Se os irmãos também estiverem ouvindo também, se tiver alguma coisa que precisa ajustar, os irmãos também podem estar falando também. Tá bom. Bom, eu estou à disposição, o que vocês quiserem, né? Na realidade, você falou sobre a questão de conflitos sociais, né? A divergência social, isso é uma questão natural do ser humano. A divergência. Agora, quando tem conflito, né? Porque cada palavra tem o seu peso e tem o seu significado, né? Divergência é uma coisa, conflito é outra, discussão é uma coisa, inimizade, né? Rusgas são outras. Então, para cada palavra, ela tem um peso, tem um significado e tem uma resposta, tem uma análise em cima disso. Quando a gente fala de conflitos sociais, aí existe uma disputa, né? Significa que existe algo contrário, né? Existe alguma disputa em alguma coisa, não é uma concorrência, é uma disputa mesmo, né? A gente tem que ver, hoje eu percebo muitas coisas, muitas pessoas, muitos partidos, muitos grupos analisando o próprio conflito e não analisam o porquê chegaram nesse conflito. Então, você tem divergência de opiniões, mas que chega a ser conflito de opiniões. E o correto é eu ter uma divergência de você, isso é natural, isso é comum. E como é que a gente resolve isso? Sentando, dialogando. Quando tem conflito, normalmente o que a gente sabe é que o conflito é no embate. Aí é agressão mútua. Entre ricos, pobres, entre acadêmicos e não acadêmicos, entre classes sociais, entre castas, entre famílias, e isso vai, essa divergência, isso existe dentro da natureza do ser humano. Por quê? Porque o ser humano ele tem algo chamado livre-arbítrio, e o livre-arbítrio faz com que nós decidamos qual caminho vamos seguir. E ao decidir, existem consequências. E nem sempre as pessoas, elas decidem racionalmente, porque o racional faz o quê? Faz você escolher o que é melhor, mesmo que a curto prazo não seja tão agradável, mas é o melhor. Por exemplo, a pessoa que fuma,
ela tomou uma decisão, ninguém a obrigou a fumar. Ah, fulano fez eu... Não, ninguém fez você fumar. É uma decisão sua. Ah, mas eu estou viciado. Decisão sua também. Decisão. É mais difícil? É. Agora, quem tomou a decisão fui eu. Racionalmente, eu tenho que parar com isso. Racionalmente, eu não deveria tomar a decisão de fumar. Mas, muitas vezes, por fraqueza do momento, por emoção, por ego, por querer agradar, por carência, fazer parte de um grupo, alguma coisa assim, ou qual o problema? Deixa eu dar uma experimentada aí, dar um trago e tal, e aí entra nisso e acaba. Mas, no final, nós temos uma decisão que nós tomamos e acabamos tendo a consequência disso. Quando você tem uma divergência, enquanto ela está amena, quando ela está ainda próxima, continua sendo divergência. Quando há um disparate, a diferença aumenta, por exemplo, vou falar sobre a questão entre pobreza e riqueza, pobres e ricos. Quando começa, da natureza do ser humano e de todas as sociedades, é que tenham pessoas com menos que outras pessoas. Isso não é natural, isso é da natureza do ser humano. Agora, quando essa diferença começa a aumentar, e existe um vácuo e uma distância muito grande entre muito ricos e muito pobres, chegando à necessidade, aqui você começa a abrir portas para o conflito. Por quê? Porque ninguém aceita ser subjugado dentro de uma sociedade. Ninguém se permite ser humilhado dentro da sociedade, sendo que ele tem condições, mas ele não são abertas essas oportunidades. Elas são fechadas, são feitas de uma forma que fecham-se todas as portas. Então, não é mais a minha capacidade de buscar, não. Estão me impedindo de chegar. Então, gera conflito. Por isso que o Islã ele vem como a Sharia, para que algumas pessoas não saibam, a questão da Sharia significa leis. A jurisprudência islâmica é o conjunto de regras e normas determinadas por Deus que todo muçulmano deve seguir em sua vida. Então, como rezar, e na Sharia, ela contempla, ela vai remediar ou vai olhar, vai analisar todos esses conflitos. Para que não haja conflito, então você tem que fazer isso, isso, isso. Se tiver um conflito, para resolvê-lo tem que fazer isso, isso, isso. A Sharia ela vem para trazer uma estabilidade social. Por quê? Porque na estabilidade social existe a paz, existe a tranquilidade do ser humano individual ou coletiva. Mas para isso nós temos que analisar de forma coerente, de uma forma racional e aplicar essa lei, porque a lei ela é bonita na teoria, mas muitas vezes quando você vai colocá-la na prática, você tem que abdicar de alguns prazeres, algumas vaidades, alguns egos, interesses. Por isso que ela é racional. Quando eu estou convicto disso, eu vou seguir, vou aplicar e custe o que custar. Mas eu vou por quê? Porque o benefício disso é muito prazeroso, é muito benéfico e é benéfico para toda a humanidade. Não se contempla, o Islã ele não consegue imaginar pessoas que crescem sozinhas. O Islã não, dentro das suas leis, não contempla isso, não existe isso, não está previsto isso. Existe sim, um cresce e tem uma estrutura embaixo dele que cresce junto.
e acima dele que também cresce. Então, é um bloco que cresce junto. A sociedade é isso. Todos nós, como Deus disse no Alcorão Sagrado, como o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, disse, o exemplo dos fiéis no seu carinho, na sua solidariedade, na sua compaixão entre si, o exemplo deles é como um corpo. Quando uma parte do corpo adoece, o resto do corpo se solidariza através da febre e da insônia. Então, a ponta do meu dedo, a unha encravou, ou rachou, ou alguma coisa, inflamou, essa inflamação é o corpo mandando atenção para essa parte. Vai inflamar anticorpos, o corpo inteiro se dói, o corpo inteiro se comove, o corpo inteiro se incomoda com isso. Sente essa solidariedade, ele se solidariza com essa unha encravada ou com essa parte que está machucada, querendo melhorar. E é assim a sociedade, é assim que nós devemos ser. Ver a dor do outro é a minha dor, e a minha dor deve ser a dor do outro. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, ele diz, não é um dos nossos aquele que dorme satisfeito e o seu vizinho faminto, necessitado, com fome, com sede, e ele sabendo disso. Então, olha só, o meu vizinho, ele não falou tem que ser vizinho muçulmano, tem que ser vizinho cristão, ele falou seu vizinho, não importa, pode ser ateu, pode ser quem for, teu vizinho está passando necessidade e você tem o que comer, está satisfeito, significa que você está em falta com o seu vizinho. E as soluções da sociedade, a solidariedade, ela começa por aqui, pelos mais próximos. E quem mais próximo do que o seu vizinho? Ele é mais próximo de você do que o seu parente que mora sei lá, 15 minutos de carro da sua casa. Então, eu não estou sabendo o que passa na casa do meu vizinho. Significa que você não tem contato com ele, não tem diálogo com ele. E isso é uma realidade nossa, infelizmente. Então, se não existe solidariedade, existem dores, existem necessidades das pessoas e ninguém está olhando para elas. Se ninguém está olhando para elas, existe uma sensação desagradável. Tem uma sensação aqui de abandono. Eu estou sendo abandonado pela minha sociedade, eu estou à margem da sociedade. Quantas pessoas que têm dinheiro são ricas, mas elas estão precisando desabafar, precisam de um conselho, precisam... Tudo isso faz com que, se não é dada atenção a isso, existe um conflito dentro da nossa sociedade e vai crescer isso. Conflitos ideológicos, conflitos financeiros, econômicos, conflitos de ideias, conflitos de tudo, até esteticamente, né, falando. Esse é assim, esse é negro, esse é branco, esse é gordo, esse é magro, esse é amarelo, esse é japonês, esse é árabe, esse é brasileiro, esse é latino, esse é americano. Então, por quê? Porque isso são consequências de algo deixado lá atrás que nós não prestamos atenção. Então, a religião islâmica, eu falo como muçulmano, como chefe, você pediu para eu me apresentar e acabei nem me apresentando, já fui direto entrando no assunto, acabei esquecendo. Fica à vontade. Então, eu, como chefe, eu também me cobro isso, né? E eu falo como muçulmano, né? Nós, na religião islâmica, a religião islâmica, ela olha muito essa questão. Olha, nas pequenas coisas, preste atenção nos pequenos detalhes, nos pequenos gestos, porque isso tem consequências, e as consequências muitas vezes são grandes. Muitas vezes as palavras que a gente diz, tem um dito do profeta Muhammad que diz, a pessoa fala algo que desagrada a Deus,
e ela não se dá conta daquilo que diz, mas na cabeça dela é tão pequeno essa palavra, é tão insignificante. No dia de juízo final, o castigo dela é muito grande dentro do inferno. Por quê? Você fala, mas é uma palavrinha assim, aos seus olhos ela é pequena, mas as consequências dela são tão prejudiciais à saúde que você não percebeu. A gente muitas vezes vê pessoas que são sinceras, né? E as pessoas confundem ser sincero com ser rude, né? E acaba falando achando que é sincero. E machuca, às vezes a outra pessoa guarda aquilo dentro dela, não fala, mas machuca, deixa uma mágoa dentro dela, e a gente nem sabe, né, das consequências disso. Portanto, isso vai fazer o quê? As palavras, as atitudes, a nossa forma a mentalidade, né? Hoje tem a palavra mindset, né? A sua mentalidade vão ajudar a beneficiar essa sociedade na qual você vive ou vai prejudicar. E aí são consequências de decisões que nós tomamos, né? Se você tiver alguma pergunta, é que eu abri o caminho, eu vou falando, né? Quanto à questão de me apresentar, né? Eu sou Sheikh Jihad Hamada, nasci na Síria, vim para o Brasil pequeno, depois fui estudar na Arábia Saudita, jurisprudência islâmica, voltei para o Brasil, estudei ciências sociais, depois história, estudei administração pública, fiz extensão, fiz mestrado, e agora estamos caminhando para o doutorado, se Deus quiser. Sou presidente do Instituto Cinco Pilares, vice-presidente da União Nacional das Entidades Islâmicas Muçulmanas. Fique à vontade, pode perguntar. Eu gostaria que o senhor também nos explicasse também sobre a construção da identidade nesses tempos em que vivemos à luz do Islã. Queria que o senhor explicasse com seu rico conhecimento e nos ensinasse sobre essa questão. A construção da identidade, nós temos uma identidade que é física, temos uma identidade espiritual também, né? E elas têm que viver em coerência, elas têm que viver em harmonia. Onde é que existe eu como muçulmano, vou falar como muçulmano, eu como muçulmano, a minha identidade é essa. Eu sou muçulmano brasileiro. Eu sou muçulmano latino, eu sou muçulmano árabe, eu sou muçulmano japonês, eu sou muçulmano. Então, a primeira identidade minha é a minha identidade espiritual, é a minha identidade ideológica. Né? Por quê? Porque vai definir para o outro e vai definir para mim como é a minha prática, como é que é a minha conduta. Então, meus valores dependem dessa identidade, dessa primeira identidade. Para eu me tornar um bom brasileiro, um bom cidadão brasileiro, eu preciso aplicar esses valores que a minha religião, que a minha identidade espiritual ordena, me aconselha. E isso é feito o quê? Primeiro com conhecimento. Então, nós temos 3 etapas. Conhecimento, primeira coisa, eu adquirir conhecimento. Você nunca vai conseguir ter uma identidade se você não conhecer, se você não tiver conhecimento. Qual a identidade que eu busco? Qual a identidade que me realiza? Qual a identidade que me define? Quais são os meus valores na realidade, né? Não é identidade, muitas vezes, qual que é o seu nome? Não, essa é a identidade física.
Eu quero saber quais são os seus valores. Essa é a sua identidade real. Porque através dessa identidade é que você vai lidar comigo. E por isso que muitas pessoas rezam muito, né? Fazem muitas boas ações, tal, ações que eu digo assim, de jejum, fazem a peregrinação, fazem a oração, e aí você fala, bom, essa pessoa reza bastante, ó, legal, parabéns para ela, muito bom. Mas como é que ela é no trabalho? Como é que ela é nos negócios? Como é que ela nas palavras? Ela cumpre a palavra? Ela mente? Ela atrai? Como é que ela é? Ah, não, mas ela reza. Ok, ela pode rezar, tranquilo, muito bom. Bom para ela. Porque a oração define a sua relação entre você e Deus. Como é que está entre você e Deus? Mas, e comigo, como ser humano, a oração não vai definir isso. O que vai definir é o seu comportamento. Então, o meu comportamento com as demais pessoas, comigo, com as demais pessoas dentro da minha família, fora da minha família, vão definir se eu sou uma pessoa boa ou não. Para eu decidir, para eu entrar nesse caminho, eu preciso de valores. Eu lido com as pessoas com os meus valores. Quais valores são esses? Tem alguns valores que a gente escuta por aí. A questão da lei da vantagem, né? A lei da vantagem. Quem chega primeiro leva tudo, ou o mundo é dos espertos. O mundo tal. Ok. É uma máxima. São definições, são valores. Agora, isso é fato? O mundo é realmente dos espertos? Se a gente aceitar isso, o que nós estamos dizendo? Estamos aceitando que basta ser esperto. Não basta ter valores. Ser bonzinho é ser bobo. Isso são valores. A pessoa está falando, ó, eu não gosto de ser boazinha, né? Eu não gosto de ser bonzinho, porque bonzinho é as pessoas te tirarem de trouxa, né? E são valores negativos. É isso que a gente quer passar para a nossa sociedade, para os nossos filhos? É isso que a gente quer deixar de legado? Ou a gente quer deixar bons valores? Por exemplo, a preservação do meio ambiente, a preservação, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, quando estava falando com seus companheiros, disse: e você tirar do caminho das pessoas algo que as prejudique, é uma caridade que você faz. Esses são valores. Você fala, mas não fui eu. Jogaram uma casca de banana, por exemplo. Alguém comeu uma banana, jogou a casca de banana no chão, e aí você chega lá, nasce e tal, pega essa casca e joga no lixo. Eu olho para você e falo, mas que isso, cara? Por que está fazendo isso? Ah, não, estou tirando esse negócio, pode ser que alguém escorregue aí, pise, escorregue. Mas foi você que colocou? Foi você que jogou? Você fala, não fui eu que joguei. Mas por que isso? Esses são seus valores. Eu vou falar, esses são os meus valores. Eu fui ensinado assim. Então a religião, ela tenta criar dentro da pessoa que vão iluminar o seu caminho, para que ela não se perca nessa vida, para que ela tome sempre as decisões corretas, siga sempre pelo caminho correto. A identidade nossa, como muçulmano, ela parte do conhecimento. Então, a primeira coisa é conhecer. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Qual que é a minha missão? Isso é importante ser respondido. E a religião islâmica, ela responde muito bem isso.
Então, hoje, por exemplo, eu sei exatamente qual que é a minha missão, eu sei exatamente o que eu estou fazendo aqui, eu sei exatamente quem adorar, qual que é a realidade desse mundo, e eu sei que eu estou de passagem aqui. Então, eu vou tentar construir na minha vida várias coisas boas, relacionamentos e tal, mas eu também, ao mesmo tempo, eu sei que eu não estou eternamente aqui. Eu estou de passagem. Então, eu também vou preparar um caminho e preparar algo na outra vida que eu vou seguir, que eu vou para lá. Então, eu vou trabalhar um pouco para cá e um pouco para lá, para que eu possa viver uma vida agradável aqui e lá. Primeira coisa é o conhecimento. Se você não tiver conhecimento, não existe. E a religião islâmica, a base dela é o conhecimento. O segundo, depois do conhecimento vem a convicção, que é a fé. E a fé, ela aumenta e diminui. Aumenta com as boas práticas e diminui com as más práticas. É uma sensação, é igual o mercúrio dentro do termômetro. Calor sobe, frio cai. Então a fé, ela tem isso. A convicção não. Eu estou convicto e pronto. Porém, a fé, que é a sensação, que é o resultado das ações, né? Você ligou o dínamo, né? Vai gerar energia. Então, a energia é a fé. A convicção é esse motorzinho que está ligado. Então, conhecimento que vai levar à convicção, que vai levar à fé, e aqui o quarto são valores. Esses valores são a sua identidade. Então, eu conheci quem sou eu estou convicto que agora eu vou praticar aquilo que eu acredito, que eu falei que eu sou, agora eu vou praticar. E que é a definição do Islã. Se eu quiser definir o Islã numa palavra, única palavra, essa palavra é a coerência. Coerência. O que é coerência? Aquilo que eu acredito, aquilo que eu falo e aquilo que eu pratico tem que estar em sintonia. Essa é a minha identidade, é a coerência. E é assim que se constrói, através do conhecimento, através da convicção, através de colocar da prática de tudo que você acredita e tudo que você fala, de tudo que você está convicto. E aí e o que nós estamos encontrando hoje? O que a gente vê muito comum hoje? Vemos muito comum as pessoas com crise de identidade. Elas falam uma coisa e fazem outra. Se não é coerente, se isso não é natural, significa o quê? Que eu tenho consequências disso. Vai gerar consequências. Essas consequências não vão ser boas. Por que não vão ser boas? Porque não estão em equilíbrio. Imagine que você fala que é uma pessoa, né? No caso eu, falo que, vamos lá, pegar como exemplo, eu falo que eu sou uma pessoa saudável. Não, tô bem, Nasser, tô tranquilo, eu sou uma pessoa saudável e eu tô comendo nos horários certos. Legal. O que você está comendo, Sheik? Eu tenho uns salgadinhos aí, esses que vendem aí, pacotinho aí, tem sabor de camarão, tem sabor de não sei o que, tá tudo bem, tá? Tô comendo, como até ficar satisfeito. Olha, então, você fala, mas caramba, não. Você está se alimentando mesmo? Você está comendo? Você está comendo agora. Você está enchendo o seu estômago, mas não tem qualidade. Então, o que eu estou falando e o que eu estou fazendo não está coerente, não estão coerentes com a qualidade que tem que ser. Então, na realidade, eu não estou me alimentando, não tem uma qualidade na alimentação. Isso tem consequências. Isso vai dar um desequilíbrio. Em quê? Na minha saúde.
Aí você olha para trás, fica doente, fica com úlcera, fica com gastrite, fica com problemas de estômago por causa dessas coisas que a gente come, tudo química, em cima de química. E aí você fala, mas o que aconteceu? Eu estou me alimentando 3 vezes ao dia. É porque não existe uma coerência. Ser saudável não significa só comer nos horários certos. Existe também a qualidade daquilo que você está ingerindo para que surta efeito, para que haja consequências benéficas para o seu corpo, e dessa forma você está se ajudando a chegar no equilíbrio. E o equilíbrio é a felicidade. Se a pessoa quiser chegar na felicidade, é o equilíbrio, não é isso? Os pedreiros, né? Eles usam, como é que chama? Pluma? Uma. Prumo, é isso? Plumo. Exatamente, para alinhar. Para ver se está equilibrado ou não, né? Se está reto ou não, se está... o equilíbrio é a felicidade. O equilíbrio é a felicidade. É você alimentar a sua alma, é alimentar a sua mente, as suas emoções, alimentar o seu corpo, só que o alimento nesses 3 aspectos tem que ser de qualidade. Se você alimentar com qualidade, você vai ser uma pessoa saudável, espiritual, mental, emocional e fisicamente. Qual que é o impacto da globalização na construção da identidade muçulmana no contexto minoritário brasileiro? Quando você fala em globalização, a globalização é globalização não só das coisas boas, mas também das coisas ruins. Porque quando você fala em globalização, é em todos os aspectos. E nós, muçulmanos, somos afetados por tudo isso. A própria religião, ela é global. A própria religião, ela é global. Ao mesmo tempo, ela preserva a individualidade. Ela respeita, preserva e dá o direito à pessoa de ter a sua individualidade. Porém, o coletivo sempre está, o benefício, né? O bem coletivo está acima do bem individual. Porém, a religião, por exemplo, ela é global na questão da oração. Vou dar um exemplo. A questão da oração. Eu, como muçulmano, se eu estiver no Japão, na Arábia Saudita ou no Brasil, não importa a minha língua, não importa se eu gosto mais de esfirra, ou se eu gosto mais de sushi, ou se eu gosto mais de vatapá. O importante é que eu esteja fazendo a oração, e a oração ela é global, ela é única em todos os lugares. E a língua que se usa para orar é a palavra de Deus na língua árabe. Porém, as súplicas podem ser feitas em qualquer língua. Quando eu vou fazer a súplica, eu faço na língua que eu me sinto mais confortável. Então, a própria oração, ela mostra, é um exemplo de globalização e de regionalização, de individualidade, de respeito à individualidade ao mesmo tempo. Então, tem coisas que são gerais e tem coisas que são particulares. E nós, na nossa vida, é assim. E nós temos que respeitar isso. Mas volto à questão do conhecimento. Se a pessoa não se conhece, não sabe os seus valores, não sabe os seus princípios, ela não vai conseguir lidar com a globalização e nem com a individualidade. Ela não vai conseguir lidar porque ela vai misturar as coisas. O que é do campo íntimo, individual, ela vai misturar com o global. Por exemplo, o que acontece hoje nas redes sociais? É uma rede social, o que é? Principalmente essas aí. Elas são de globalização. Mas as pessoas, ao utilizarem isso, aquilo que é individual, aquilo que é íntimo, passou a ser global.
e elas confundiram. Então, elas mostram a intimidade delas, que deveria ficar no âmbito íntimo, né, individual, elas mostraram. E o que deve ser mostrado, o que tem que ser, elas colocam como individual. Então, essa questão da falta de conhecimento, dos limites, de saber lidar, e também do conhecimento dos valores, faz com que as pessoas percam essa coerência e caiam na incoerência. E a incoerência faz com que as pessoas tomem decisões indevidas e que têm consequências desagradáveis. E aí nós estamos vendo as pessoas desequilibradas em muitos momentos por conta disso. Porque elas não souberam, não aprenderam, não conheceram e também não têm interesse. Muitas pessoas não têm interesse. Outras estão perdidas, né? Assim, perdidas que eu digo, querem, mas não sabem onde buscar. Outras não estão nem aí, está tudo certo, e o negócio choveu, fez sol. E a gente está vendo aí, por exemplo, o índice de suicídio aumentando. Por que isso? Por que tem isso? Isso é uma consequência de algo lá atrás, tem uma decisão, tem uma causa. Qual que é essa causa? Isso é natural? É normal isso em todas as épocas do ser humano? Não. Você tem suicídio? Tem. Mas nesse índice, não. Nesse nível, nunca. Então tem alguma coisa, tem uma causa. E se nós olharmos, aí você vai ver que volta para a questão do desequilíbrio. A globalização, ela é muito boa e ela é muito ruim. Por exemplo, quando você fala com uma pessoa a partir de um aplicativo que é global, você fala com uma pessoa lá da China, no Polo Norte, é muito bom isso, é muito benéfico. Você não precisa hoje viajar para lugar nenhum. Essas videoconferências, olha, você está num local, eu estou em outro. A gente está usando um fruto da globalização. Agora, a questão da corrupção, a forma como é feita, ou os hackers, ou esses vírus que rodam por aí, ou esse vírus Covid-19 e tal, também são globais, fazem parte da globalização também. E chegou até nós. Uma coisa que aconteceu lá do outro lado do mundo, chegou até nós e fez um estrago em todo o mundo. E muitas coisas que a gente decidiu fazer, decisões, consequências das nossas decisões, que fizeram com que a pessoa ela seja refém dessas decisões. Então, o muçulmano, ele tem que saber que a identidade dele, ela é global. A identidade como muçulmano. O muçulmano, a identidade islâmica, ela é global. Os valores são os mesmos. Agora, como eu vou aplicar isso na minha individualidade, volta para cada um de nós. Deus falou para a mulher se cobrir. Ele não falou a mulher africana ou a mulher europeia. Ele falou para todas as mulheres se cobrirem. Ok. Como vai se cobrir? Cada uma escolhe. Quer usar todo preto? Usa todo preto. Isso é direito dela, é escolha dela. É individualidade dela. Eu quero usar tudo colorido, eu quero usar arco-íris, eu quero usar tudo amarelo, eu quero usar tudo verde, eu quero usar tudo... Volta para a individualidade dela, para a escolha dela. A religião islâmica ela pode ser aplicada em qualquer lugar do mundo. Se eu estiver na Lua, eu tenho que rezar. Não muda. Eu estou na Lua hoje, não estou na Terra, então eu estou isento da oração. Não tem. O pagar o zakat, pagar o imposto, né, financeiro que todo rico tem que dar aos necessitados. Não importa onde ele esteja. Hoje minha conta, eu consigo acessar a minha conta em qualquer lugar do mundo via internet. Então, a religião
e os preceitos religiosos são globais. Ela já estava na vanguarda, a religião islâmica já há 1400 anos já falava que onde quer que você esteja, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, quando ele disse, aconselhou uma pessoa e deu 3 conselhos. E o primeiro conselho ele disse, Ittaqillah haythuma kunt. Adore a Deus onde quer que você esteja. Então, a adoração a Deus, ela é uma questão global para todas as pessoas, para todos os momentos, em todos os lugares. Perfeito? Em todos os momentos. Então, adorar a Deus onde quer que você esteja. Se estiver na Lua, se estiver em Marte, se estiver no Sol, se estiver na Terra, qualquer lugar você tem que adorar a Deus. Agora, qual que é a individualidade? Eu não consigo, eu estou com um problema nas costas e eu não consigo me inclinar. Ok, aqui eu tenho uma questão de individualidade. Eu posso rezar sentado, mas eu não deixo de rezar. Essa é a identidade do muçulmano. Ele não deixa aquilo que é preceito, aquilo que é dever dele, aquilo que faz parte dos valores dele, ele pode adaptar, mas ele não pode deixar de praticar. Eu posso adaptar a minha identidade, mas eu não posso abdicar dela. E eu tenho que saber lidar em todos os momentos, com todas as situações. Hoje você tem muitos ataques aos muçulmanos. Muçulmano terrorista, isso das coisas negativas da globalização, né? Alguém na França falou, muçulmano terrorista ecoou pelo mundo, por exemplo, né? E o que cabe a mim como muçulmano? Aceitar? Não, eu não tenho que aceitar. Então sair dando bordoada em todo mundo. Não, não é isso. É você reagir de forma proativa. A sua identidade implica e te obriga a mostrar que você não é o que está sendo falado. Você é a sua história. Olha só a minha história. A minha história é a ciência. A minha história é o benefício, o legado que os muçulmanos deixaram. Ser muçulmano, é isso que eu estou fazendo aqui na minha sociedade, sendo um tijolo benéfico, uma célula saudável dentro dessa sociedade. Então, globalizou-se os ataques, nós temos que globalizar a conscientização. Essa é a nossa identidade, esse é o nosso perfil, essa é a nossa missão na vida. Aumentar o nosso conhecimento e compartilhar conhecimento com as demais pessoas. Essa é uma tarefa global de todo muçulmano. Nós somos 1,5 bilhão de muçulmanos. Quando os muçulmanos estavam sendo atacados em Burma, né, Mianmar, mortos até hoje, né, isso dói na gente. Eu não conheço nenhuma pessoa de Burma, nunca fui para lá, mas quando tem uma pessoa que está sofrendo lá, me dói aqui. Vocês só se importam com os muçulmanos? Não. Se tem uma pessoa inocente que está morrendo porque ela está fugindo do seu local por causa de conflito, por conta da sua cor, por conta da sua religião, é uma pessoa inocente, me dói, sendo ela ateia, sendo ela qualquer pessoa, me dói, porque o ser humano é uma questão de irmandade dentro da humanidade. Se eu entender a minha religião de forma correta, eu vou ser um ator benéfico nessa sociedade, uma célula saudável. Eu não queria tomar todo o tempo. Não, fica à vontade se quiser fazer perguntas. Aprendendo com o senhor. Se o tempo for viável, chefe, gostaria de fazer mais uma pergunta para o senhor.
Seria possível? Sim, sim, certamente. As negociações internas entre árabes e convertido, entre homens e mulheres, pela definição do que é ser muçulmano e muçulmana no Brasil. Desculpe, pode repetir para eu As poder. negociações pela definição do que é ser muçulmano, ser muçulmana no Brasil. Travou, Nasser, travou a. A imagem. O senhor É, está me escutando? agora estou. Certo. Sobre as negociações, né, entre árabes e convertidos, do que é ser muçulmano e muçulmana no Brasil. O senhor poderia explicar um pouquinho sobre isso? Tá. Ser muçulmano no Brasil ou ser em qualquer lugar do mundo é a mesma, em princípios é o mesmo. O que vai divergir, é a forma, é o meu ambiente. Então, na minha família, tenho alguns costumes alimentares que são diferentes da sua casa, que é diferente tal. Você é convertido, certo? Eu sou de família de família muçulmana, família muçulmana. Os mesmos preceitos, os mesmos são os mesmos, eu e você. Agora, a minha realidade é diferente da tua e a tua é diferente da minha. Você tem obstáculos que eu não tenho e eu tenho obstáculos que você não tem. Você enfrenta alguns obstáculos, você vê a tua realidade de uma forma e a minha de forma diferente. Eu lido com a minha realidade de uma forma e você lida com a sua realidade com outra. O que nós precisamos é ter essa empatia e conhecer o outro, conhecer as dificuldades do outro, porque o que acontece é que eu me fecho no meu mundo e você se fecha no seu mundo e a gente não cria pontes, não cria diálogos e parece que você tem um Islã e eu tenho outro. Parece que o meu Islã é diferente do seu Islã. E gera, consequentemente, se não houver diálogo, gera aquilo que nós falamos no começo, conflitos sociais. E você fala, mas dentro da mesma crença? Sim, porque não houve diálogo e as realidades são diferentes e cada um está buscando resolver a sua realidade, se adaptar à sua realidade e muitas vezes essas realidades elas se distanciam. Quando a gente dialoga, você começa a ganhar experiência comigo, eu ganhar experiência com você, começamos a trocar experiências, essas divergências ou essas diferenças, elas começam a se aproximar. Essas realidades começam a se aproximar e a gente consegue unir forças para resolver, para ajudar uns aos outros. E o que hoje nós estamos percebendo no mundo capitalista, extremamente capitalista, materialista na realidade, é isso, a distanciamento das realidades. E cada um está vivendo no seu mundo específico. Porque o outro, mesmo dentro da casa, o outro não faz parte, o mundo do outro não faz parte do meu mundo. Os meus joguinhos, os meus games são diferentes dos seus games. Os meus amigos são diferentes dos seus, o meu mundo é diferente, o meu celular é diferente do seu, a minha forma de falar e o meu linguajar vai começar a mudar e nós temos várias realidades dentro da própria família. O que dirá dentro da própria sociedade? E o que o Islã faz? Ele une isso. Só que não basta o Islã te unir. Se você não decidir seguir isso, se você não colocar em prática esses ensinamentos do Islã, questão de escutar o outro, de ter empatia com o outro, de se aproximar do outro. O Zakat faz isso muito bem, né, Nossa? O Zakat ele faz exatamente isso, que é aproximar. Por que aproximar? Não é só uma questão de dar o dinheiro para a pessoa mais necessitada, mais próxima de mim. Não, não é só isso. É uma questão de você se importar com o outro. Por isso que a religião ela prefere que você olhe quem está ao seu redor.
Quais as dores dessa pessoa que está ao seu redor, que está vivendo no seu ambiente? E aí nós demos o exemplo do vizinho. Ele está faminto e você dorme satisfeito. Tem algum problema aí? Tem um problema de comunicação. Se não é comunicação, e você sabendo, tem um problema na conduta da própria pessoa, nos valores dessa pessoa. Não tem humanidade, não tem compaixão essa pessoa, que deixa o seu vizinho faminto, e ele satisfeito, e ele sabendo, e ele podendo ajudar. Então significa o quê? O que o Islã está falando? Nós temos que prestar atenção e temos que nos comunicar. Porque esse é o grande pulo da globalização, a comunicação. Então, nós temos que nos comunicar. Eu tenho que saber qual que é a sua dor. E isso todos nós falhamos. Todos nós falhamos. Em algum aspecto a gente falha. Principalmente eu falo de mim antes de mais nada, para ninguém se sentir pior. Ou já me coloca aqui como o mais errado nessa situação. A gente tem que se comunicar mais, tem que abrir canal, tem que saber o que o outro o que está doendo nele, quantas pessoas que estão necessitadas, e muitas vezes a gente pode ajudar, não necessariamente com dinheiro, mas com uma palavra, por exemplo. Então, essa questão da comunicação é muito importante e vai dar unidade para a comunidade, sempre de convertidos, entre convertidos, tem divergências, e no passado era mais, porque as pessoas, os muçulmanos de origem muçulmana, de origem árabe, eles, os mais velhos, quando vieram, eles não sabiam falar o português. Então, eles falavam na língua mais adequada, ou mais fácil para eles. Então, eles vinham da mesma cidade ou do mesmo país, eles tinham costumes parecidos, conheciam a política local, então tinham muito mais afinidade. Então eles, na mesquita, quando se encontravam na mesquita, eles se juntam, até hoje isso acontece, mas já está começando a amenizar isso. Então se formam panelinhas. Essas panelinhas, nem toda panela é ruim. Não é prejudicial isso, não é negativo. Porém, o que é ruim? É você isolar de propósito pessoas. Aí cometer o preconceito. Aí não pode. Agora, por exemplo, na Inglaterra, eu fiquei um tempo na Inglaterra e lá eu fiz parte, conheci um grupo de brasileiros lá, e aí começaram a me convidar. Eu fiquei um tempo, então, jogar bola, final de semana e tal, essas coisas. E eu percebi que eles não tinham nenhum inglês, ninguém fora fora dos brasileiros ali. Eu perguntei, eu falei, não, a gente não se mistura, a gente não deixa ninguém, a gente preserva a nossa cultura, a gente tenta preservar a língua, a gente tenta fazer isso. Então, isso é uma questão, uma característica de todo estrangeiro, de todo imigrante, ele tenta. Os gregos faziam isso, fazem ainda isso, os japoneses faziam isso e tal. O que não pode é a gente excluir, porque a religião ela não é de exclusão, mas de inclusão. E eu acho que isso nós precisamos, esse ponto é necessário que a comunidade islâmica ela trabalhe mais isso, aperfeiçoe mais isso. E aí nós vamos melhorar e vamos crescer mais em qualidade, em conhecimento, em comunicação. A questão eu acho que a gente tem que construir pontos, a gente tem que se aproximar mais, e aí tudo isso é provocado, né? Tem que provocar as situações, tem que provocar esses momentos, e hoje, no mundo da comunicação, é impossível, é inaceitável que alguém não se comunique, né? Que exista distância entre os grupos, entre as pessoas. Verdade. Me perdoe
é o momento que eu fico mais triste. Eu e a Aja ficamos mais tristes, que é aquele momento que tá no finalzinho e o Instagram não proporciona um tempo maior para as lives, né? A gente fica muito triste que a gente quer prolongar, mas infelizmente o Instagram não ajuda, né? Xeref, Deus eu gostaria de agradecer muito, né? Estou muito feliz mesmo de estar recebendo o senhor aqui, aprendendo mais, né? Espero aprender muito mais, espero que depois dessa pandemia, né, se possível antes, nós venhamos se encontrar novamente aí para aprender mais com o senhor. E eu queria que o que senhor isso. se despedisse, falasse também as suas redes sociais também, a página. Tá, eu te agradeço, Nasa, Aisha, mashallah, vocês são maravilhosos. Barakallah fikum. Obrigado pelo convite, fiquei muito lisonjeado, muito honrado. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo, né, que vocês dois estão fazendo. E vamos nos ver. Vamos, acho que tem vários projetos, várias coisas que a gente pode conversar. E eu tenho um projeto agora, nessa conversa surgiu apareceu uma ideia aí. Vamos conversar, se Deus quiser. Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo. Minhas redes sociais no Instagram, Sheikh Jihad. No Facebook eu tenho uma página Jihad Oficial e tenho também no YouTube, Jihad Hamad, no LinkedIn, tem no TikTok também, só que eu não danço no TikTok, fiquem tranquilos, tá bom? Então, e Deus Xeré, eu gostaria abençoe. de Muito desejar obrigado. um ótimo final de semana para o senhor, para sua família e inshallah que venhamos voltar novamente a ter mais esses estudos aqui. Se Deus quiser. É exatamente isso que a gente vai falar, se Deus quiser. Inshallah, Sher. Sher, salam aleikum e Aleikum ótimo. assalam. Deus Boa abençoe. noite. Salam aleikum.